Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma aula de língua portuguesa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Paula. E para que a gente comece a nossa aula, eu peço para que vocês separem alguns materiais. Um caderno ou folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, apontador. E quem tiver em casa, um dicionário também vai ser útil. Muito bem, material separado. Agora eu peço para que vocês anotem a data de hoje e também o número da nossa aula. Muito bem, tudo anotado, tudo organizado. Para essa aula, eu trouxe para vocês 3 imagens. Essas 3 imagens que estão aí. A princípio, eu quero que vocês observem essas imagens e reflitam um pouquinho. O que será que essas imagens estão querendo nos dizer? Qual é a mensagem que elas transmitem para a gente? Vamos pensar também um pouco o que essas imagens podem ter em relação com o texto que nós vamos trabalhar nessa aula. E também eu quero que vocês reflitam se, observando essas imagens, a gente consegue antecipar qual é o tema que o texto vai abordar. Observem um pouco, reflitam um pouco e logo a gente volta. Muito bem, refletiram, conseguiram, através dessas imagens, perceber o tema que o texto vai tratar? Sobre o que será que nós vamos falar hoje? Antes de nós começarmos a leitura do texto,
eu quero primeiro dizer para vocês que o texto que nós vamos trabalhar é uma reportagem. Geralmente, as reportagens são textos mais longos e nós não vamos conseguir dar conta desse texto numa única aula. Então, se preparem que nós vamos trabalhar com esse texto e esse tema durante as nossas próximas aulas também, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos iniciar a nossa leitura. Para começar, eu quero fazer a leitura do título dessa reportagem. Síndrome da feiura imaginária. Conheça a dismorfia corporal. Vamos pensar um pouco nesse título antes de continuarmos a nossa leitura. Você sabe o que é dismorfia corporal? Já ouviu falar sobre isso? A gente percebe também que o título já traz para nós o tema que o texto vai tratar, o assunto que o texto vai trazer, certo? Nós temos aqui também o subtítulo. No subtítulo tem algumas informações bem importantes também. Quem tem transtorno dismórfico corporal vê defeitos onde não existem ou se incomoda demais com certas características na frente do espelho. Olhem só, pelo subtítulo, quem não sabia o que era dismorfia corporal já tem aí alguma dica, né? O subtítulo ele explica um pouquinho sobre o tema, ok? Essa reportagem, então, ela foi escrita por André Bernardo, publicada em 8 de novembro de 2019. A reportagem traz para nós também esta imagem. E embaixo dela tem uma legenda que diz o seguinte: usar maquiagem pesada para camuflar supostos defeitos é um dos indícios do transtorno. Nesse primeiro momento, nós vamos apenas observar essa imagem, porque futuramente vamos voltar e analisar um pouquinho mais ela. Agora sim, vamos começar a leitura do texto, do corpo do texto. O escritor tcheco Franz Kafka, 1883-1924, costumava se referir à própria aparência de maneira depreciativa. Para ter ideia do tamanho de sua autoestima, miserável e desprezível eram alguns dos adjetivos mais usados em seus diários. Às vezes, ele cismava com os ombros caídos. Outras implicava com os braços desajeitados ou com a postura encurvada. Tinha pavor de espelhos porque eles refletiam uma feiura inescapável, escreveu certa vez. Não por acaso, em sua obra mais famosa, A Metamorfose, o protagonista acorda um belo dia e se vê transformado em um inseto asqueroso. Muito bem, nós vamos fazer a leitura do texto em partes, certo? Lemos uma parte, analisamos, fazemos alguns exercícios para depois retomarmos a leitura até conseguirmos dar conta do texto todo, ok? Então, agora eu trouxe uma questão para vocês a respeito desse início aí, dessa primeira parte do texto que a gente leu. Questão número 1 diz o seguinte: o texto é introduzido com a apresentação de um autor muito famoso e uma de suas obras. Segundo esse trecho do texto, podemos afirmar que, letra A, Franz Kafka não tinha problemas de autoestima, apenas não gostava muito da sua aparência. Letra B, muitos aspectos da aparência física de Franz Kafka o incomodava, resultando em uma baixa autoestima. Letra C, Kafka desprezava tanto sua imagem que sonhava ser um inseto asqueroso. Analisem essas 3 questões, logo a gente volta com a resposta.
Vamos para a resposta? A resposta correta, então, é a letra B. Muitos aspectos da aparência física de Franz Kafka o incomodava, resultando em uma baixa autoestima. Por que não a letra A? Na letra A diz que ele não tinha problemas de autoestima, mas na realidade ele tinha. É o que o texto nos traz. E a letra C diz o seguinte: Kafka desprezava tanto sua imagem que sonhava ser um inseto asqueroso. Na verdade, o inseto asqueroso fazia parte de um livro dele, né? O protagonista de um dos livros dele se transformava num inseto asqueroso, e não ele. Muito bem, vamos seguir a nossa aula, então, e conhecer um pouquinho mais sobre esse autor. Você já ouviu falar dele? Já ouviu falar em Franz Kafka? Se não, vamos conhecê-lo agora. Franz Kafka nasceu em Praga, na atual República Tcheca, em 1883. Foi um escritor de língua alemã, autor de romances e contos, considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. A maior parte de sua obra, como A Metamorfose, O Processo, O Castelo, está repleta de temas e arquétipos de alienação e brutalidade física e psicológica. Conflitos entre pais e filhos, personagens com missões aterrorizantes, labirintos burocráticos e transformações místicas. Toda a obra publicada de Kafka, com exceção de algumas cartas que escreveu em tcheco para Milena Jesenská, foi escrita em alemão. O pouco que foi publicado em sua vida atraiu pouca atenção pública. Ficou conhecido apenas depois de sua morte, em 1924, por tuberculose. Então, passamos a conhecer um pouquinho mais sobre Kafka. É um autor que, com certeza, quando vocês forem um pouquinho mais velhos, vocês vão ler e vão gostar muito da obra dele. Dando sequência à nossa aula, vamos então para a questão número 2. Por que algumas palavras e expressões nesse trecho foram colocadas entre aspas? Nesta questão, nós vamos retomar um pouquinho aquele início da reportagem, certo? O trecho está aí do lado, para vocês relerem com cuidado, prestar bem atenção nas palavras que estão entre aspas e responder para mim. A gente já volta. Vamos ver então por que essas palavras estão escritas entre aspas.
A expressão, então, que tem o mesmo sentido da expressão de forma depreciativa é a expressão da letra C, que é de forma negativa, certo? A palavra depreciativa tem o sentido de depreciar, de você não apreciar algo, não dar valor para aquilo. Você vê isso de uma forma negativa. Vamos seguir, então, com a leitura do texto. Seria Kafka tímido, vaidoso ou antissocial? Tudo leva a crer que ele enfrentasse o chamado transtorno dismórfico corporal, o TDC, um distúrbio que hoje atinge 2% da população, cerca de 4,1 milhões só no Brasil. Em tempos de redes sociais e culto à aparência em alta, o quadro encontra terreno fértil para crescer. Homens e mulheres são vítimas em igual proporção. No entanto, os jovens entre 15 e 30 anos sofrem mais. A partir da leitura desse trecho, então, nós vamos fazer algumas outras questões. A questão número 4. De acordo com a leitura do trecho anterior do texto, Síndrome da feiura imaginária, conheça a dismorfia corporal, analise as afirmativas a seguir. Aqui eu tenho 3 afirmativas, então vocês vão fazer a leitura dessas 3 afirmativas e marcar a opção correta, letra A, B ou C. Nós temos a afirmativa 1, 2 e 3. Aqui está colocando se somente a afirmativa 1 está correta, as afirmativas 2 e 3 estão erradas ou as afirmativas 1 e 3 estão erradas. Então, prestem bem atenção e a gente já corrige. Vamos lá, pessoal? Vamos ler, então, as 3 afirmativas antes de vermos a resposta. Afirmativa 1.
Franz Kafka, além de tímido, vaidoso e antissocial, também foi diagnosticado com transtorno dismórfico corporal, TDC. No texto diz que ele foi diagnosticado com esse transtorno? Não, naquela época nem se tinha conhecimento sobre isso, certo? Então aqui, a gente já sabe que a afirmativa número 1 está errada. A afirmativa 2. O crescimento do TDC é considerável devido ao aumento do uso das redes sociais e o culto à aparência. Essa afirmativa, o que vocês acham? Ela está correta. Sim, lá no texto diz, né, que nós estamos num momento onde o uso das redes sociais está muito alto e o culto à aparência também. Então, essa está correta. Afirmativa 3. Mulheres entre 15 e 30 anos são as que mais sofrem com esse transtorno. E esta afirmativa está certa ou não? Não, ela não está certa, porque não são só as mulheres entre 15 e 30 anos. São os homens e as mulheres. No texto diz que homens e mulheres proporcionalmente sofrem igual, certo? Então, a resposta correta é a letra C. As afirmativas 1 e 3 estão erradas. Agora, vamos ler mais um pouquinho do nosso texto. Quem convive com o TDC apresenta preocupação exagerada com algum defeito imaginário em sua aparência física. Define o psiquiatra Taki Cordaz, um dos organizadores do livro Transtorno Dismórfico Corporal, A Mente que Mente. O indivíduo pode achar que tem um nariz tão grande que, se sair às ruas, vai assustar todo mundo. Ou então ficar paranoico por acreditar que todos estão olhando para ele por causa do seu queixo ou da sua orelha. Exemplifica. Em relação a esse trecho que acabamos de ler, eu trouxe mais uma questão, a questão número 5. Nesse trecho do texto, evidenciamos a presença da fala de um especialista no tema, o psiquiatra Taki Cordaz. Por que essas declarações são importantes? Letra A. As declarações do psiquiatra trazem mais credibilidade ao texto, já que ele é um especialista no assunto. Letra B. Para que possamos entender melhor, por meio de um exemplo, o transtorno que Franz Kafka e outras pessoas possuem. Letra C. As declarações nos mostram citações do livro A Mente que Mente, organizado pelo psiquiatra. Analisem as 3 questões e logo a gente volta. Prontinho, pessoal? Vamos ver a resposta, então. A resposta correta é a letra A. As declarações do psiquiatra trazem mais credibilidade ao texto, já que ele é um especialista no assunto. E a letra B, por que não está certa? Vamos ver? Para que possamos entender melhor, por meio de um exemplo, o transtorno que Franz Kafka e outras pessoas possuem. Não está certo por quê?
porque Franz Kafka não possuía esse transtorno, não era certo que ele possuía esse transtorno, ele tinha algumas características, mas naquela época ele não foi diagnosticado com esse transtorno, certo? A letra C diz que as declarações nos mostram citações do livro A Mente que Mente, organizado pelo psiquiatra. Também está errado, porque não é isso que traz, não tem nada a ver com partes do livro, com citações do livro. Ele só cita que o psiquiatra foi um organizador desse livro, ok? Vamos seguir então com a leitura da nossa reportagem. No tempo em que Kafka se recusava a comprar roupas novas só para não ter que prová-las em frente do espelho, o TDC atendia pelo nome de dismorfofobia, ou medo patológico de ser ou se tornar deformado. A condição foi descrita pela primeira vez na literatura médica pelo psiquiatra italiano Enrico Morselli, em 1886. Quase um século depois, em 1980, a Associação Americana de Psiquiatria, APA, na sigla em inglês, reconheceu a condição e a incluiu na terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais, o DSM. Segundo o documento, considerado um guia da psiquiatria, o TDC leva o indivíduo a implicar com uma pequena característica, uma pinta no rosto ou uma cicatriz na testa, e a se preocupar a ponto de ter que camuflá-la para sair de casa. Às vezes, a cisma é com algo que nem existe, como uma barriga saliente. Mais uma questão, então, para vocês em relação a essa parte do texto que nós lemos agora. A questão número 6 diz o seguinte: o transtorno dismórfico corporal é considerado uma doença patológica, um problema apenas psicológico ou um distúrbio mental? Já voltamos com a resposta. Segundo o texto, então, o transtorno dismórfico corporal é um distúrbio mental. Muito bem, pessoal, vamos continuar com a leitura do nosso texto. Prevenir o TDC não é fácil, porque se trata de uma condição com múltiplas causas, hereditárias, psicológicas e sociais, explica o psiquiatra Marcel Riga Caio, do Núcleo de Atenção aos Transtornos Alimentares da Universidade Federal de São Paulo. Tudo que afeta a autoestima de alguém, como trauma ou bullying, pode contribuir para o surgimento de percepções distorcidas de sua aparência física, elucida. A respeito desse trecho, temos mais uma questão. As causas que podem desencadear o TDC são inúmeras. Segundo o trecho lido, quais são elas? Explique-as. Eu vou deixar para vocês agora
a parte do texto para que vocês releiam com calma em casa e respondam essa questão, né? O que pode desencadear um TDC, certo? Quais são as causas? Respondam no seu caderno e logo a gente volta. Muito bem. Então, segundo o texto, as causas que podem desencadear o TDC podem ser de origem hereditária, que é quando é transmitida entre gerações, psicológica, quando a pessoa sofre algum trauma que afeta emocionalmente, ou social, como, por exemplo, o bullying sofrido na escola ou no trabalho. Então, são diversas as causas que podem levar uma pessoa a ter sintomas de TDC, ok? A próxima questão é sobre esse trecho. Tudo que afeta a autoestima de alguém, como trauma ou bullying, pode contribuir para o surgimento de percepções distorcidas de sua aparência física. Vamos ler então. Encontramos novamente aqui a presença de uma declaração, alguém falando, certo? Mas agora, nesse caso, é o psiquiatra Marcel Riga. Marque a opção correta em relação a esse trecho, então. Letra A. O trecho entre aspas é a reprodução da fala do psiquiatra. Logo, podemos afirmar que nesse trecho foi usado o discurso direto. Letra B. O discurso indireto é encontrado nesse trecho, ao observarmos a declaração feita pelo psiquiatra Marcel Riga. Letra C. Há nesse trecho a presença do discurso direto. Nele, o autor explica o que o psiquiatra falou. Em alguma das nossas aulas anteriores, a gente já falou sobre o discurso direto e indireto. Deem uma olhada lá nas suas anotações, que vai ser bem fácil para você responder essa questão. Muito bem, vamos ver a resposta? A resposta correta, então, é a letra A.
O trecho entre aspas é a reprodução da fala do psiquiatra. Logo, podemos afirmar que nesse trecho foi usado o discurso direto. Então, quando eu tenho discurso direto, é a fala de alguém, é a representação da fala de alguém, certo? E quando eu tenho discurso indireto, é quando o narrador está falando o que a pessoa falou, ok? Seguindo, então, nós temos aqui um intertítulo que diz: a rotina de quem tem dismorfia corporal e como diagnosticá-la. Os primeiros sinais de TDC não costumam ser detectados por psicólogos ou psiquiatras. São os dermatologistas e cirurgiões plásticos que, na maioria dos casos, atendem pacientes em busca de procedimentos estéticos ou intervenções cirúrgicas para corrigir as falhas que eles imaginam possuir. Para muito além dos consultórios médicos, amigos, familiares e até colegas de trabalho devem estar atentos a alguns indícios. O principal deles é o comportamento obsessivo e compulsivo, semelhante ao de quem sofre com toque propriamente dito. No dia a dia, na hora de sair de casa, o sujeito com distúrbio checa repetidas vezes seu suposto defeito. Consumido por uma feiura imaginária, tenta disfarçá-la com roupas largas, óculos escuros ou maquiagem pesada. Não convencido, ainda pergunta: e aí, estou bem? Por fim, o medo de passar vergonha é tão devastador que muitas vezes ele desiste de sair e se isola. Muito bem, pessoal. Então, vamos analisar um pouquinho agora essa parte do texto que acabamos de ler. Com a questão 9. As pessoas que sofrem com esse distúrbio geralmente têm os primeiros sinais detectados por profissionais como psicólogos e psiquiatras, amigos e familiares ou profissionais especializados da área de estética e beleza. Um tempinho para vocês e a gente já volta. Então, segundo o texto, quem detecta, esses sinais de distúrbio são os profissionais especializados na área de estética e beleza, porque são esses profissionais que essas pessoas vão buscar para tentar resolver o seu defeito, a sua falha, aquilo que está incomodando ela. Seguindo com a leitura do texto, então, a preocupação excessiva com a aparência costuma ser indesejada pelo próprio paciente, mas ele tem dificuldade para controlar o que pensa e sente. Nota a psicóloga Rogéria Taragano, do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Essa situação ocupa várias horas do dia e gera intenso sofrimento, além de prejuízo nas relações pessoais e impacto na qualidade de vida completa. A respeito desse trecho, então, que acabamos de ler, vamos para a nossa próxima pergunta. De que maneira a vida da pessoa que possui o transtorno dismórfico corporal pode ser afetada? Nessa questão, eu quero que vocês escrevam a resposta, baseada no que nós lemos até agora.
Vamos ver então? A pessoa perde muito tempo focada naquilo que a incomoda, não consegue controlar seus sentimentos e pensamentos, deixa de ter o convívio social e familiar por vergonha, entre tantas outras situações. Realmente quem sofre com esse transtorno sofre e sofre muito, gente. Vamos ficar atentos, hein? Para finalizar a nossa aula, eu trouxe para vocês esta imagem e eu vou pedir para que vocês observem bem ela e reflitam, né? E você? Você tem algum incômodo? Se incomoda com alguma parte do seu corpo? Está insatisfeito com a sua aparência? Né? Conhece alguém que tem esse incômodo, que não goste de alguma parte do corpo? Vamos refletir sobre isso? Esse é um tema muito importante, nós temos que ficar muito atentos em relação a isso. Eu espero então que vocês tenham aproveitado a aula e na próxima aula vamos continuar falando sobre esse tema. Fiquem bem e até mais!